Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Tarô da Gabi. Vou iniciar esse canal com o signo de Virgem, porque é o meu solar e eu sou uma grande consumidora desse tipo de conteúdo aqui no YouTube. E se você tem, então, Virgem no seu mapa ou se conectou com um vídeo, fica comigo até o final que eu tenho certeza que tem uma mensagem para você. Então, vamos iniciar, vou fazer uma tiragem setorizada, iniciando pelo setor espiritual, porque para mim ele acaba até facilitando a tiragem, porque ele acaba direcionando também os outros setores. Vamos lá, então. Espiritual do signo de Virgem, como que anda a espiritualidade desse signo, para quem se conectou com o vídeo. Vamos lá. Espiritualidade, por favor, tarô. Espiritualidade do signo de Virgem. Mais uma. Vamos lá, então, virginianos. Olha só, vocês estão passando por um momento no setor espiritual de vocês, no campo espiritual, muito interessante. Regado de práticas e estudo, tá? Se você ainda não se sente nesse momento, se prepara porque vai chegar, tá? E aqui realmente vai acontecer alguma situação, porque o 10 de ouros ele fala sobre essa questão de cenário, tá? E é interessante porque geralmente nós buscamos a espiritualidade no momento de dor, certo? E aí assim a gente acaba despertando e conhecendo muitas coisas. Mas aqui para vocês é interessante porque não vai ser um processo de dor, pelo contrário, vai ser na base do amor mesmo. Então, vocês vão ter esse processo com a espiritualidade, esse novo momento de muita prática e muito estudo, porque aqui saiu o 7 de paus e o 8 de ouros, tá? Então, assim, realmente, vocês se sentem blindados, sentem a espiritualidade próxima, realmente, aqui reunida, se sentem conectados, se sentem familiarizados de uma certa forma, dentro da crença e da linha que você segue, com a espiritualidade, tá? E aqui saiu o 3 de paus, que ele é uma carta maravilhosa, que é quando vocês estão realmente olhando para o próximo passo. Porque a espiritualidade aqui, como ela vem na base do amor, vocês não vão sentir dificuldade ou uma certa resistência que geralmente os virginianos costumam ter. Por mais que é um signo mutável, nós também somos muito regrados, então é difícil tá trocando as regras, né? Tá mudando de paradigma também, porque através do conhecimento e do estudo na espiritualidade, nós passamos por muitas dessas fases, né? Onde a gente identifica que aquilo que fazia sentido já não faz mais e tá tudo bem, e também não se julga e não coloca peso em cima disso, né? Olha para o futuro, olha para frente, olha para o próximo passo como uma coisa positiva, né? Esse novo ciclo iniciando sem apego, sem essa questão, porque aqui a espiritualidade vai colocar uma mãozona maravilhosa para estar auxiliando vocês nesse processo de uma forma amorosa, tá? Então, às vezes a espiritualidade, infelizmente, precisa trazer um certo impacto através da dor para que a pessoa ali tenha o seu despertar. Mas aqui no caso desses virginianos que eu estou me conectando, que eu tô bem feliz, vai ser na base do amor, então vai ser muito tranquilo, vocês vão ter aí, receber até de uma certa forma práticas. Quando eu falo receber, às vezes as pessoas pensam, mas só médiums recebem. Gente, não, em sonho a gente vive recebendo recado, nas nossas próprias intuições, no dia a dia, às vezes vem uma pessoa fala uma coisa que para ela ali nem gerou grandes efeitos, mas te fez ter um insight incrível. Então, é assim que a espiritualidade age, né? Ela age no nosso dia a dia. Então, a partir do momento que vocês se mostram abertos e dispostos para vivenciar e estudar esse novo, a espiritualidade vai trazer tudo que está no seu caminho para isso acontecer, né? Porque essa é a função dela, colocar as coisas no nosso caminho para que a gente possa experienciar desde que a gente esteja aberto.
Então aqui não vejo vocês muito, como eu falei, não vai ter essa certa resistência, vocês vão estar abertos, mas é importante que fiquem atentos para entender as mensagens que a espiritualidade vai trazer, tá? Mas saibam que vão estar bem conectados e muito regrados, né? Isso eu nem preciso dizer. Na verdade, eu preciso dizer sim, porque eu tenho muito aquário no meu mapa, então eu sou uma virginiana que às vezes eu sou super desregrada. Então a espiritualidade me auxiliou muito de trazer essa questão da rotina, né, das práticas, de tu ter ali uma certa, não obrigatoriedade, né, mas um certo compromisso, porque é uma troca. Quando a gente está estudando sobre espiritualidade, seja lá a ferramenta que for, seja religião, dogma, em qual for, você está criando um compromisso com a sua própria egrégora. Então, eles também querem saber o quanto você está comprometido, porque eles estão ali o tempo todo só esperando que a gente dê o ok para ter essa evolução espiritual, né? Para a gente fazer esse movimento, mexer nessa área, que ela é super importante. Eu vou tirar mais umas cartinhas para a gente ver qual que é a mensagem final sobre essa parte espiritual. Eita, mais uma. Olha só, não falei, gente? Vem coisa boa por aí, tá? Porque aqui apareceu o 4 de paus com o louco. Então, vem confirmando que realmente vocês vão entrar numa nova jornada dentro da parte espiritual. Fazendo coisas que vocês não faziam antes, estudando coisas que vocês não estudavam antes. E é onde vocês vão sentir e vão comemorar muito, tá? Todo esse conhecimento. Mas tem que entrar na energia do louco, que é... O que é a energia do louco, né, Gabi? A energia do louco é se jogar. Ele não olha pra trás, ele se joga, tá? Por isso que ele é chamado de louco. No novo momento. Ele vive o presente, ele experiencia, tá? Aqui veio um alertinha para os virginianos para não colocar peso em cima desse processo, tá? Porque tem aqui tudo para ser muito tranquilo e na base do amor, como eu já tinha falado para vocês antes. E aí no fim ainda saiu o sol. Então assim, maravilhosamente, tudo para dar certo. Realmente veio como um alerta para que vocês não deixem a mentezinha virginiana e crítica e muito racional também atrapalhar esse processo espiritual. Porque a espiritualidade, é óbvio que ela tem a parte racional dela, né? Toda a parte física e química que acontece e que a espiritualidade tem todo o poder. Mas não falando sobre isso, não trazendo para essa parte racional, a espiritualidade ela trabalha no sentimento, no sentir, na emoção, no impacto, né? Ela cria situações que nos geram sentimentos para a gente poder olhar e evoluir de uma certa forma. Então aqui vem na base do amor. Só não coloquem esse peso que o virginiano costuma colocar em cima das coisas. Não precisa ser perfeito, não precisa racionalizar. A espiritualidade ela é o sentir, ela é o vivenciar e experienciar, né? Então não existe certo ou errado, perfeito ou imperfeito dentro da experiência. Se nós somos fractais de Deus, pedacinhos de Deus experienciando uma vida terrena, ele quer experienciar o nosso máximo potencial. Então, assim, não existe certo ou errado. Se eu preciso fazer um erro, cometer um erro, vamos colocar assim para ficar mais fácil, aquilo de certa forma vai ser para minha evolução também. Então, eu precisei passar por aquela situação para poder me tornar quem eu sou. Então, assim, a espiritualidade não tem essa situação de certo ou errado. Só experiencie, só viva, só sinta tudo que a espiritualidade vai trazer para vocês, tá? Então, assim, prestem atenção, como eu falei, em sonhos, em intuições, em insights que vão vindo em momentos que a gente não espera, tá? Porque vai ter aqui coisa boa para vocês. E quando vier, estudem, vão atrás, tá? Mas assim, sonhei com um ser que eu nunca vi. Pesquisa, vai atrás, vê o que você sente sobre as explicações, porque nem todas as explicações vão estar corretas, tá? Então, assim, façam o próprio estudo. E eu sei que os virginianos são excelentes nisso. Então, estudem esses recados que a espiritualidade vai trazer e vejam o impacto que isso vai gerar na vida de vocês. A gente até já vai ver qual vai ser o impacto aqui nos outros setores, porque eu tenho certeza que vocês vão
levar esse processo com a espiritualidade de uma forma muito positiva e não vão abrir mão não, porque ela tá trazendo muito amor aqui. E falando em amor, vamos para esse setor aí que é super polêmico, que tem gente que adora e tem gente que não gosta. Eu vou pra parte de relacionamentos, tá? Geralmente vem muito direcionado pro afetivo, mas pode ser que venha falando sobre a parte de relacionamentos de amizades também. Então vamos lá. Relacionamento pros virginianos que eu estou me conectando. 4 cartas tarô. Olha só, gente. Tem 78 cartas no baralho. E consegue se repetir, tá? Justamente para isso. Para mostrar que o recado que tá dado, tá dado. Só pra... Gente, 2 cartas repetiram. Isso é muito incrível. Dentro do campo afetivo de vocês, né? Vamos colocar assim, relacionamentos. Eu vou colocar estudo porque se repetiu aqui o 8 de ouros. E ele fala muito sobre essa busca de conhecimento, tá? Então, esse estudo que vocês vão estar fazendo dentro da espiritualidade, seja ela qual for que você se conecte, ele vai trazer um insight muito grande para essa parte de relacionamento afetivo, tá? E de relações no geral, porque às vezes a gente se apega na questão do relacionamento afetivo à pessoa. Mas no fundo, um relacionamento afetivo nada mais é do meu poder de me relacionar com o outro, né? E de quando eu estou pronto ou pronta para experienciar aquilo, porque enquanto a gente não tá pronto, a pessoa não chega mesmo, né? Então, basicamente, é isso que eu tô colocando aqui. Saiu o Pajem de Espadas com o 3 de Paus, tá, gente? Então, assim, o Pajem de Espadas, ele não me mostra... Aqui eu tô me conectando com pessoas mais solteiras, tá? Não vejo muito a questão do relacionamento. Depois vamos ver um pouquinho mais pra ver se abre para os enamorados aí. Então aqui, o Pajem de Espadas para os solteiros, eu sinto muito essa energia de... Estou vivenciando esse processo espiritual e tô olhando muito pra isso. Então, tô meio sem tempo, meio sem energia pra falar sobre esses assuntos afetivos e de relacionamentos no geral. Tô olhando muito pro meu, né? Não que esteja errado nem nada disso, tá? Mas esse processo de que estou olhando pro meu, ele é muito importante, mas é importante também a gente ter o poder de aplicar aquilo que a gente aprende na introspecção, na parte social, enfim, no externo, tá? Então é muito disso que eu tô sentindo um pouco, que esse momento de internalização, de estudo, né, muito bom, muito positivo, façam, mas não façam só isso, tá? Se aprofundem, porque aqui saiu Rainha de Paus. Rainha de Paus é movimento, tá? Rainha de Paus é maravilhosa, super empoderada. Então, a partir do momento que vocês fizerem esse movimento para se abrir ao externo, todo aquele aprendizado espiritual vai reverberar muito positivo nessa questão do relacionamento afetivo e relações, tá? No geral. Na verdade, para os casados, depois que eu falei, apareceu aqui. Que também vocês estão num momento de introspecção, mas a partir do momento que a gente faz parte de um relacionamento, um faz parte do outro, né? Um tá ali vivenciando a vida do outro. Então é meio difícil a gente se colocar num processo de introspecção sem que o outro se sinta de lado. Então, assim, explica para outra pessoa que você tá passando por isso, que você tá precisando desse tempo, desse estudo, né, desse momento que você precisa olhar para você, que isso vai ser muito positivo para o relacionamento lá na frente, porque a partir desses processos, né, desses movimentos, dessa busca pelo conhecimento, desse estudo em si, é o que vai trazer ali uma nova evolução, uma melhoria no seu HD aí, nessa pessoinha, para que esse relacionamento também fique melhor, tá? Então vai ser muito positivo, mas é importante que o parceiro saiba que vocês estão passando por esse processo, porque senão a outra pessoa vai ficar imaginando 1000 coisas e na verdade
é só uma coisa boa que tá acontecendo, mas precisa ter esse momento, tá? Então a conversa, o diálogo aqui vai ser importante. Mas ao mesmo tempo, eu sinto assim que por mais que tá introspectivo, tem a chaminha ali, né? A chaminha não apagou, né? Então vamos seguir firme aí que esse relacionamento vai dar uma guinada. Só precisa ter essa comunicação para que a outra pessoa te entenda e possa te respeitar também, né? Mais umas Gente, olha só que loucura. Ô, vocês estão vendo, né? Eu 78 cartas. 78 cartas. Uhum. Saiu a carta do louco novamente, tá? Falando sobre esse novo momento. Só que esse momento, ele precisa vir regado desse aprendizado da espiritualidade, tá? E não fiquem pensando agoniados, ansiosos. Ai, meu Deus, espiritualidade me apresenta logo que eu quero arrumar as coisas logo. Vai ser no tempo e no momento que ela vê que você está preparado, tá? E quando que vai ser o momento que você estiver preparado? Na hora que você deixar fluir. Na hora que, pá, soltei, desapeguei daquele pensamento que eu sei que eu preciso melhorar, mas eu sei também que a espiritualidade vai agir comigo e vai me auxiliar nesse processo, tá? Então, dentro do campo afetivo aqui de vocês, com esse louco, a justiça, o 10 de copas, olha essa cartinha, coisa mais delícia. E a morte no fim aqui, ó, dessa última tiragem aqui desse afetivo, desse relacionamentos, mostra exatamente isso. O novo ciclo ele vai ser iniciado. Só que para o novo ciclo ser iniciado, é uma coisa super clichê que eu vou falar, só que precisa ser encerrado outro. Então, assim, como vocês vão estar passando por um processo, realmente vai acontecer, uma evolução vai acontecer, uma mudança de comportamento, uma cura de um trauma, é isso que traz a mudança do comportamento também, né? Então, precisa encerrar esse processo para que vocês possam realmente vivenciar dentro do campo afetivo e de relacionamentos, que a justiça seja divina. Para os solteiros, o amor chegando, e para quem já está se relacionando, que é aquilo que eu tinha falado com a rainha de paus aqui, as coisas indo para o lugar, se encaixando, sabe? As coisas fluindo novamente. Mas precisou acontecer aqui esse movimento para que vocês olhassem para isso também, porque senão o movimento de introspecção ele seria tão profundo e sem conhecimento que às vezes em vez de levar para um cenário positivo, iria levar para um cenário negativo. Então o tarô ele serve muito disso, né? Para direcionar as pessoas que a vida ela vai trazer as situações, né? Por isso que eu falei, a espiritualidade está trabalhando na base do amor com vocês. Tá trazendo todo o direcionamento aqui de como levar a situação para que ela aconteça da melhor forma possível, porque os cenários eles vão acontecer. A diferença é como a gente recebe essa situação, como a gente lida com aquela situação, certo? Então, pros casadinhos aí vai ficar tudo certo, só se comuniquem. E pros solteiros vai dar tudo certo também, mas se abram, sabe? Virginianos, mostrem pro mundo essa evolução de vocês, tá? Bom, agora, gente, eu vou abrir o setor profissional, tá? E financeiro, material, enfim, para o signo de Virgem. Vamos lá. O que temos para esse grupo de virginianos que nos conectamos? Profissional, material. Gente, vocês estão preocupadinhos, Saiu 2 de espadas e 8 de espadas, tá? Então assim, vocês viram, né? Duas pessoas aqui que estão se debatendo sem nem precisar. E se vocês forem observar, as duas estão vendadas. As duas, na verdade, essa está vendada e essa se vê vendada, porque ela tá aqui, ó, bem tranquilinha. A autoimagem que ela tem é que tá amarrada,
tá? Então eu sinto assim, e o naipe de espadas, ele é um elemento ar, que fala sobre a questão dos pensamentos, né, do racional, da mente em si. E essa preocupação, ela é muito específica, muito específico isso que eu vou falar agora, mas para algumas pessoas vai fazer bastante sentido, tá? Até gaguejei. Essa situação aqui, essa preocupação, ela é justamente em específico por uma pessoa dentro do trabalho profissional e financeiro de vocês, tá? Só que é uma preocupação que ela tomou proporções muito maiores do que deveria. Em relação a essa pessoa em específico que eu tô falando aqui, tá? Mas para de dar poder para esse serzinho de luz, tá? Para de dar poder. Porque aqui saiu o mundo, o 8 de copas e o 3 de copas. Então a gente tem ar e água numa tiragem material, profissional. Vocês estão deixando com que o emocional de vocês e o racional que não estão em equilíbrio coordenem e direcionem aqui esse setor. E isso não tá legal, tá? Não é interessante. E vocês sabem muito bem por que eu tô falando isso. E agora faz todo sentido porque que a espiritualidade está trazendo o processo na base do amor. Porque nos outros setores vocês já estão bem bagunçados, tá? Mas vai acontecer juntamente com esse processo espiritual, com esse estudo, essa liberação aqui na parte material e profissional de vocês também. Porque como saiu o 8 de copas e o 3 de copas, tá? Ele vem falando desse abandono, mas não o abandono do emprego, nada disso. Claro, quem já tá vendo que não serve mais, é o momento, tá? Mas aqui é o abandono de como eu levo a situação, de como eu lido com as coisas. Então, se eu tô passando por um cenário desconfortável dentro do meu profissional ou financeiro, e não tenha mais o que eu possa fazer, o que eu posso fazer, né? Eu posso mudar a forma como eu recebo isso, eu posso abandonar velhos hábitos e velhas tratativas que não fazem mais sentido, entende? Que é deixar mais leve. Se já está conturbado o ambiente por causa de uma pessoa em específica, traga leveza para esse ambiente, sabe? Faça coisas que vão te deixar melhor. Se puder evitar o ambiente de uma certa forma, né? Ou às vezes encontra a pessoa só num momento ali de intervalo, qualquer coisa nesse sentido, evita. Tá tudo certo. Não é obrigada a lidar com pessoas que você não quer. Pelo bem da sua saúde mental e emocional, porque tá totalmente afetado, tá totalmente linkado o profissional, o material, com essa situação que vocês estão passando. Mas saibam que a espiritualidade vai trazer aqui o cenário necessário para vocês fazerem essa liberação e libertação no sentido de que vem que não é só assim que precisa ser, entendeu? Existem outras formas de lidar com as situações, por mais tenebrosas que elas pareçam ser, tá? E aqui vocês vão ter ajuda também, tanto dos guias espirituais de vocês, tá? Que eles já se apresentaram lá no início da tiragem, quanto de pessoas mesmo, né? De seres humaninhos encarnados aí. Pessoas do trabalho mesmo, tá? Por isso que eu falei assim, é uma preocupação e um poder que você deu para essa pessoa ou para essa situação um pouco maior do que ela tem. Porque se não fosse apoio, não ia ter, tá? Isso eu já adianto vocês. Temos umas cartinhas aqui. Profissional e material. Profissional e material. Profissional e material. Gente, eu falei, né? 78 cartas. E elas se repetem para ver como realmente, assim, por mais que a gente faça uma tiragem setorizada para ficar um pouco mais específica e mais fácil para vocês entenderem também, tudo tá conectado, né? Tudo tá interligado. Então, não existe uma coisa que acontece num setor que não respinga nos outros.
Então, por isso que eu falei, as cartas se repetem para confirmar o que elas trouxeram, né? Aqui, repetiu a carta do mundo 2 vezes nessa tiragem, assim como na parte do afetivo ali também, tá? O rei de ouros e o rei de copas. Gostei muito de ver isso aqui, tá? Porque como são mais cartinhas para clarificar e para finalizar e passar um recado, isso aqui vem falando que assim, se vocês realmente se permitirem, ai, até fiquei nervosa, cheia de carta aqui, se permitirem a vivenciar esse processo espiritual e se libertar e se abrir para novas possibilidades, vocês realmente vão enfrentar toda essa situação e vão adquirir o quê? Rei de ouros e rei de copas. E o que são os reis? Eles são, tipo, a máxima da nobreza que se pode chegar, certo? Eles são os bambambãs, eles são a maior posto que se pode adquirir dentro desses naipes. Que é o copas, que é o emocional de vocês indo para o equilíbrio e conquistando esse equilíbrio. Então, toda essa situação, todo esse cenário que está acontecendo aqui é muito também para amadurecimento emocional de vocês, tá? Porque uma vez que a gente sabe lidar com os problemas, independente do setor que ele venha na nossa vida, é a inteligência emocional aí que vai editar o quão bem você vai enfrentar essa situação ou não, tá? E aqui o Rei de Copas vem confirmando que vocês vão alcançar esse objetivo, assim como o Rei de Ouros veio confirmando que essa fase vai terminar e a morte também veio confirmando que essa fase conturbada vai terminar e vai chegar grana, hein? Vai chegar din-din, galera. Fiquei feliz, tá? Porque sou virginiana, né? Como é que eu não vou ficar feliz? Ah, dinheiro é bom, dinheiro traz muitas coisas maravilhosas para nós. Então, assim, vai acontecer realmente o fim do ciclo. E me falando que vai acontecer o fim do ciclo dentro desse cenário profissional e material de vocês, só vem confirmando que realmente vocês vão dar o aceite para o processo espiritual iniciar, para vocês poderem vivenciar isso aqui tudo. Então, a partir do momento que vocês alcançam o Rei de Copas e Rei de Ouros, o processo finaliza. E aí fiquem prontos. Aí vai voltar o negócio do louco, porque vocês vão iniciar uma nova jornada e vai ser maravilhosa, porque ela vai já iniciar com todo esse conhecimento e toda essa evolução que vocês tiveram nesses processos um pouquinho conturbados aí nesses outros setores, tá? E muito positiva, gente, essa tiragem, que maravilhosa. Depois venham me contar nos comentários se vocês tiveram toda essa transformação, que eu tô louca pra ter também. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. Espero que uma mensagem aqui tenha tocado o coração de vocês e a gente se vê na próxima.